Olá, meu querido, minha querida, Deus abençoe você. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Nós estamos aqui mais uma quinta-feira para falarmos a respeito dos dons do Espírito Santo de Deus. Semana passada nós falamos dos dons de milagres, e maravilhas, e hoje nós estaremos falando a respeito do dom da profecia. É muito bom que você esteja conosco. Ao final, nós vamos apresentar nosso contato também. Você perceberá as nossas redes sociais e poderá nos fazer uma visita, seja no Instagram, seja no Facebook. Na verdade, e serão sempre muito bem-vindos. Obrigado por tudo. Vamos lá. Queridos, vamos primeiro fazer uma oração, pedindo a Deus que nos acompanhe aqui nesse momento de vídeo, porque eu acredito que nós precisamos sim da interpretação do Espírito Santo de Deus nesse momento tão especial. Oremos. Deus, nós te damos graça porque o Senhor tem nos dado mais que o bastante. O Senhor tem ministrado a nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem verdadeiramente trabalhado nas nossas vidas. E agora, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco nesse momento aqui, Deus, de gravação dessa aula a respeito do dom da profecia. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos dê a palavra de interpretação coerente, que coloque em nossos lábios, meu Pai, aquilo que o Senhor quer para o seu povo. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dom da profecia. Você poderá observar esses slides aqui ao longo das nossas aulas. Eu vou colocar o slide bem aqui ao lado para que você possa acompanhar também. Então, primeiro, nós vamos começar com uma pequena introdução e eu vou dizer a você o seguinte, que todos os dons são especiais, todos os dons têm o seu lugar, mas nem todas as pessoas devem ter todos os dons, elas podem buscar todos os dons, mas às vezes algumas pessoas querem, hierarquizar alguns dons, que esse dom é melhor que aquele outro, que eu tenho esse dom, aquele irmão não tem o outro, etc. É nesse sentido que eu quero dizer. O Senhor não dá os dons às pessoas para que elas se tornem famosas, melhores umas que as outras e assim por diante, mas para a edificação do corpo de Cristo. E quando nós vamos falar a respeito do dom da profecia, nós perceberemos que esse sim é um dom que as pessoas supervalorizam dentro das igrejas. E quando nós fazemos isso, talvez não estamos agradando o Senhor. Embora o dom venha do Espírito Santo de Deus, nós não devemos menosprezar nenhum tipo de dom e nem supervalorizar o outro. Tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele. Nós cremos dessa maneira. A palavra do Senhor nos ensina lá em 1 Coríntios 14, verso 1, o seguinte: perseguir o amor e sinceramente desejar os dons espirituais, especialmente para que você profetize. Que bênção isso, é muito bom que você profetize. Ao verbalizar, as coisas acontecem e nós precisamos sim verbalizar coisas boas. Você deve parar para observar que existem algumas mães, por exemplo, que sempre dizem: esse meu filho é bagunceiro, e de repente esse menino fica extremamente bagunceiro. Existem outros pais também que dizem: o seu casamento nunca vai dar certo, dizem aos filhos, e esse casamento não dá certo. Ao passo de que algumas pessoas fazem o contrário, estão sempre dizendo: olha, meu filho é bênção, ainda que não seja. E num futuro você percebe que as coisas começam a melhorar. Isso é o poder da palavra, o poder da verbalização, do profetizar. Isso é extremamente importante. Portanto, queridos, eu gostaria de trabalhar essa palavra, a palavra profetizar, não é isso? Hebraica para profeta, através de um sentido etimológico. A palavra hebraica que designa profeta é nabi. Essa palavra significa nada mais, nada menos que anunciador, declarador. E por extensão significa aquele que anuncia a mensagem de Deus. Então, essa palavra que significa anunciador nos mostra claramente o que é ser profeta. Ser profeta é anunciar, ser profeta é declarar, ser profeta é dizer não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele fala conosco, ok? E, portanto, você precisa compreender que quando nós lemos a palavra de Deus, perceberemos que Deus fala de diversas maneiras. E dentre essas maneiras que Ele fala, eu subdividi em 4 categorias. Primeira delas, Deus fala através da sua palavra. Eu não sei se você já viu alguém fazer isso, mas algumas pessoas pegam a Bíblia e fazem de caixa de promessa. Elas abrem qualquer página e fazem a leitura e dizem: Deus está falando comigo, não é verdade? Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer de você abrir a Bíblia e estar num versículo tremendo, maravilhoso, que haja trabalho no seu interior. Mas se você abrir a Bíblia e diz assim: dê tudo o que você tem para Deus, será que você faria isso?
Então, na verdade, isso não é um método correto para compreender o que Deus está nos falando. Se você quiser abrir a Bíblia e fazer uma leitura, tudo bem, mas faça uma leitura coerente, leia grande porção do texto e depois interprete essa porção do texto. Aí você vai ouvir a voz de Deus através da palavra. Uma das maneiras também que Deus fala através das suas palavras é através dos próprios pregadores, com mensagens expositivas, onde eles mostram diversos textos bíblicos e esses textos começam a entrar no seu coração, ok? Outra maneira que Deus fala, que é muito interessante, é através de experiências pessoais. Observe que Paulo, lá em Atos 9, ele ainda chamado de Saulo, não é verdade? Era mais conhecido por esse nome, que era o nome romano dele na época, não é isso? E quando Paulo ali, ele recebe, o apóstolo, ele recebe aquela visita de Deus, de Jesus Cristo, quando diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo foi uma experiência pessoal. Então Deus fala através de experiências pessoais. E isso é magnífico, é maravilhoso. E uma coisa que nós precisamos entender é que nenhuma experiência na vida, um testemunho, substitui a experiência pessoal que você tem com Deus. É importante que você tenha uma experiência pessoal com Deus. Outra maneira de Deus falar, a terceira maneira de Deus falar, é através do sobrenatural. Nós sabemos que Deus fala principalmente no Antigo Testamento através de enigmas. No Novo Testamento também vemos através dos textos apocalípticos. Basta lembrar que Apocalipse, embora a gente só enxergue Apocalipse como um único livro, o livro original do Apocalipse chama-se Revelações. E dentro do livro Revelações existem vários textos apocalípticos, textos para o fim. Mas você não encontra mensagens ou profecias apocalípticas, não apenas no Apocalipse. Você encontra em diversos outros livros da Bíblia, em Joel, em Isaías, em Sofonias, em Abacuque e até mesmo os textos do Novo Testamento, ok? Continuemos então. Então Deus fala através de enigmas, Deus fala através de seus anjos, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões. E na grande maioria das vezes que Deus fala, por exemplo, através de sonhos, os sonhos são enigmáticos. E os profetas do Antigo Testamento, geralmente, eles precisavam de decifrar esses enigmas. Ok, queridos? Temos alguns exemplos bíblicos aqui. E por último, que é onde nós queremos trabalhar, Deus fala, quarta verdade a respeito de onde Deus fala. Deus fala através dos homens. Então Deus pode usar uma pessoa para que possa alcançar você. Deus pode usar uma pessoa para falar com você. Deus pode usar uma pessoa para ser portador da sua fala para você. Alguém pode dizer, mas se Deus quiser, Ele fala diretamente comigo. É verdade, mas Ele também usa pessoas para falar com você. E é aí que nós entramos no dom da profecia, ok? Então o profeta, ainda definindo o profeta, ele é aquele que fala pelo outro. Esse é o profeta. É aquele que entrega a mensagem alheia. Ou seja, eu não falo de mim. Nesse momento, eu estou sendo profeta dos dons espirituais. Eu estou sendo profeta do Espírito Santo. Eu estou sendo profeta da palavra de Deus, porque eu estou falando não de mim. Estou dando a vocês uma mensagem alheia, uma mensagem que não fui eu que escrevi, mas estou entregando a vocês. Eu falo por outra pessoa, em nome de Jesus. Ok, querido? Só para ficar uma coisa bem clara, é como se Moisés fosse o profeta de Deus e Arão fosse o profeta de Moisés. Entende como é que funciona isso? Então, Deus fala sim através dos homens. Agora, qual seria o propósito que Deus tem com esse dom? O dom da profecia. Nós sabemos que o Espírito Santo dá o dom, mas tem um propósito. O propósito principal do dom da profecia é a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Quando nós paramos para pensar isso, nós vamos ler que onde não há profecia, o povo se corrompe. É um texto muito conhecido. E é exatamente isso que acontece. Então nós necessitamos da profecia presente na igreja do Senhor. Portanto, é extremamente importante entender o seu propósito. O grande propósito de Deus no dom da profecia é a edificação da igreja. Edificar é construir. Edificar, levantar paredes, levantar muros, no sentido de construção. Então, quando Deus está usando os seus profetas, quando o Espírito Santo de Deus está usando o dom da profecia, ele está edificando a igreja. Agora, uma coisa interessante, o pastor Valdir Bissego faz um comentário, uma frase que ele tem interessante, que diz que o dom da profecia não tem função administrativa ou governa na igreja. Interessante. O que significa isso? Algumas pessoas
porque tem um dom da profecia, querem mandar administrativamente uma igreja. Você já viu essas pessoas que querem guiar outras pessoas? Dizer a ela, você tem que casar com essa pessoa, você tem que comprar o carro dessa cor, você tem que pintar a igreja dessa cor. Deus está falando comigo que o coral só pode cantar assim. Deus falou comigo que tem que ter uma cadeira lá em cima para o anjo sentar e etc. Irmãos, me perdoe a honestidade, isso é balela, isso já não existe mais. Não é esse o propósito do dom da profecia que o Senhor tem dado para esse tempo. O propósito é outro. O propósito é a edificação da igreja do Senhor e não a normatização da igreja. Continuo. Qual é a finalidade, então, desse dom? Onde ele vai desembocar? Já que ele tem um propósito, nós já sabemos que é a edificação da igreja, mas ele desemboca onde? Qual que é a finalidade dele? Edificar, consolar, exortar e predizer. A profecia, no Antigo Testamento, assim como no Novo, ela tem que ter pelo menos algumas fases. Quando você recebe uma profecia que ela não tem caráter de edificação, já é estranho. Quando uma profecia não consola, estranho também. Quando a profecia não tem um caráter exortativo, pode não ter, mas quando ela não tem, por que então a profecia surgiu? Não faz muito sentido. E outra coisa, a profecia precisa de predizer. É o oráculo de Deus. É o vidente do Antigo Testamento. Se você não predisser algo, que sentido tem ser profeta? Do acontecido? Você olhar para uma pessoa que tem 113 anos e dizer, olha, você morrerá na próxima década. Que novidade tem nisso? Não é verdade? Novidade teria se você profetizasse que essa pessoa viverá 200 anos. Não é isso mesmo? Ou seja, contra as leis naturais. Continuo. A profecia edifica a congregação como um corpo e não apenas como indivíduos. Ou seja, a profecia ela pode ser individual para alguém, mas quando ela é trazida a público, ela tem que edificar o corpo. Talvez você já tenha visto experiências ou ouvido experiências como essas que eu vou citar aqui. É comum algumas pessoas dizerem, olha, Deus me deu uma palavra, a pessoa levanta no meio de 1000 pessoas lá, eu sou profeta de Deus e Deus está falando que fulano de tal está em pecado. Onde essa profecia edificou o corpo? Essa profecia destruiu um membro, um indivíduo. Porque a profecia ela é dada nesse momento, uma profecia individualizada, como indivíduo, sabe? Aquela profecia era só para aquela pessoa. Quando você traz para o corpo uma profecia individualizada, você destrói o corpo, você distorce. Então o que as pessoas às vezes não têm sabedoria é isso. Agora, vamos ver uma profecia que é para a igreja. Olha, Deus tem se agradado das coisas que têm sido feitas nessa igreja. E na próxima década eu levantarei um grupo de louvor dessa igreja que vai alcançar todas as nações do mundo. Aí edificou a todos. Essa profecia edifica o corpo. Essa profecia não é uma profecia individualizada, ok? Essa é uma finalidade. A profecia é também um sinal para a igreja, é que eu acabei de dizer. É um sinal. Principalmente quando há um pecado. Olha, existem pessoas nessa igreja que estão praticando algo errado. Deus agirá com mão forte. Tudo bem, você não pegou uma pessoa e colocou lá e fritou essa pessoa, entende? Ao passo que as línguas, quando nós falamos de línguas estranhas, elas são sinais para os fiéis. Continuo. Quando nós falamos dessa finalidade de dons também, eu fiz uma tipificação aqui e apresentei três questões extremamente interessantes. Primeiro, vemos a profecia do ministério permanente recebido por Deus no Antigo Testamento em Israel. Ministério permanente. Profeta era profeta, ponto. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso. E hoje nós já vemos uma característica de dom espiritual na igreja, que se manifesta quando necessário. O profeta que era profeta de Deus permanente, o rei quando precisava ir à guerra chamava o profeta e perguntava para ele, olha, eu vou para a guerra ou não? Era mais ou menos assim. Hoje é o contrário. O profeta, agora ele define. De vez em quando Deus quer usar o profeta, ele se levanta e fala, e Deus dá uma profecia, ele levanta, vai na casa de alguém, ou seja, Deus comanda ele dessa forma. No Antigo Testamento, não. O profeta era permanente, era um profeta para a nação. Daqui a pouquinho eu vou comentar melhor a respeito disso. Acho que eu coloquei o slide fora da ordem. Porque o dom da profecia no Antigo Testamento. Aí já vamos direto às nossas questões do Antigo Testamento. Primeiro, a função do profeta. Já falamos que ela era permanente. Quando nós pensamos no profeta do Antigo Testamento, nós temos que entender que, embora tivesse, pastor, profeta no Antigo Testamento tinha que profetizar. Sim, mas um pouquinho mais do que isso, não só profetizar.
ele tinha que viver uma vida de intercessão. Seu papel era atuar como porta-voz do Senhor, em nome do Senhor, na verdade. Essa é a palavra certa. Deixei alguns textos para você conferir isso. Olha que coisa interessante. Dentro do ofício do profeta, como profeta, então, era um profeta por tempo integral, interino, o que nós enxergamos aqui dentro? Profeta, o ofício profético do Antigo Testamento, ele tinha que servir como intercessor entre Deus e a humanidade. Amados, eu estou com uma dor aqui, parece que é uma bursite, uma dor aqui no ombro, e por isso que eu estou com o braço aqui imobilizado. Caso apareça aí, eu estou com o braço bem quieto aqui, ok? É só para você saber. Então, servir entre Deus e o homem como intercessor significava o quê? Que a todo momento esse profeta precisava estar em oração. Todo momento. Me perdoe uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu sou pastor já há algum tempo, né? Tenho uma pequena história como pastor e eu estou credenciado a dizer isso. Irmãos, é triste. Quando nós vemos um grupo de profetas hoje, geralmente eles estão falando mal da vida de alguém, sabe? Criando situações num conversê terrível. E na verdade, o profeta não tinha tempo para isso, porque o profeta vivia intercedendo. Então a vida do profeta era uma vida dada a Deus, uma vida santificada. Ele orava em favor do povo o tempo todo. Ok? Continuo. O profeta servia a Deus como porta-voz. Quando a palavra do Senhor diz, por exemplo, lá em Números 12, versos 6 a 8, ele diz assim: ouçam a voz do Senhor, mas era a voz dele. Ou seja, ele tinha a responsabilidade de trazer a íntegra da voz de Deus, a íntegra da mensagem de Deus para o seu povo. Então ele não poderia imprimir a sua opinião pessoal, pelo contrário, apenas aquilo que Deus havia dito. Outra função dentro do próprio ofício profético é que o profeta aconselhava e direcionava no Antigo Testamento. Quero que vocês se lembrem disso. Ah, pastor, tá vendo aí o profeta direcionando o povo? Meu filho, isso era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que o profeta então fazia? Ele tinha também a função de aconselhar, de sentar com o rei, direcionar o rei. Ok? Vamos ao vidente, ó, 1 Samuel 9, 6 a 9. Vamos ao vidente. A palavra vidente no Antigo Testamento também é traduzida como profeta. Eram pessoas que tinham a palavra de Deus. Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. O profeta era chamado vidente. Vamos ao vidente. É uma palavra que era comum naquela época. Ok? E por último, falar de coisas futuras, que aí é o predizer. Então o profeta, ele tinha essa responsabilidade. Quando um rei chegava perto do profeta e falava assim, olha, nos próximos 10 anos eu vou ter sucesso ou não? O profeta tinha que saber a resposta. Então ele tinha que viver uma vida de intensa oração. Esse é o ofício profético do Antigo Testamento. Lembram-se daquela frase, assim diz o Senhor, assim diz Deus, ouçam as palavras de Deus, eu estou na presença de Deus, portanto digo isso. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. A palavra do Senhor nos ensina o seguinte, ai daquele que disser que Deus falou se Deus não falou. Outra coisa que a palavra de Deus diz, ai daquele que aumentar ou tirar um tio dessa lei. Não é verdade? E aquele povo levava isso a sério. Nós estamos vivendo um contexto diferente. Os profetas do Antigo Testamento, os oficiais, os profetas do Antigo Testamento, levavam as coisas a sério. Só para você ter ideia de levar a sério, isso aqui não tem nada a ver com a nossa lição de hoje, mas quando você vai estudar bibliologia, você vai perceber que as pessoas que escreviam ou transcreviam, né, os escritos sagrados, quando eles iam para escrever o nome de Deus, que é Yahvé, eles tinham que trocar a pena. Ok? Trocar a pena para escrever o nome de Deus. Há estudos de que as pessoas deveriam tomar banho só para escrever a palavra Deus. Então, ou seja, eles viviam num contexto diferente do nosso, porque hoje as pessoas não são fiéis a mais ninguém, as pessoas não devem mais responsabilidade a ninguém, os jovens de hoje não têm respeito por ninguém, não respeitam professor, não respeitam pai, mãe, pastor e etc. Mas o contexto deles era um contexto diferente, um contexto, sabe, de prostração, de subserviência, sabe? Eles verdadeiramente procuravam agir da maneira coerente sobre a palavra, os escritos sagrados. Bom, no Antigo Testamento o profeta tinha muitas dificuldades para profetizar. Vamos pensar que naquela época nós tínhamos o transporte era rudimentar.
Hoje, praticamente, o profeta, a verdade é que se nós tivéssemos profetas como antes, nós teríamos os voos específicos para o profeta, mas ficaria caro. Não é verdade? Hoje em dia as pessoas vão pregar na sua igreja, elas querem 10, 15, 20, 30 mil reais para pregar uma mensagem de 1 hora. Existem cantores, não sei nem por que eu estou falando isso, eu não preparei isso, mas existem cantores cobrando 70 mil reais para cantar 10 músicas. Meu Deus do céu. Esses profetas não era assim que eles viviam. Eles andavam a pé, tudo era feito a pé ou com tração animal, uma situação muito difícil. Então nós enxergamos isso, sabe, a situação. Outra coisa, a comunicação naquela época era escassa. As pessoas não se comunicavam bem, as pessoas não liam, as pessoas não sabiam escrever. Poucas pessoas tinham condição de interpretar um texto naquela época e Deus falava por muitos enigmas, então o profeta tinha muita dificuldade de entregar a palavra do Senhor. Mas ainda assim ele tinha que ter essa conexão com Deus, porque ele era o porta-voz entre Deus e o povo e Deus. Ok? Continua então. Vamos lá. Dos profetas, a palavra do Senhor me fala que da divisão de profetas maiores e menores, etc. Eu não quero entrar nisso. Isso é cânon bíblico, não é isso que nós estamos propondo. Estamos trazendo o dom da profecia e, portanto, eu tenho que falar do profeta no Antigo Testamento. Dos profetas do Antigo Testamento, o último profeta foi João Batista, que já surge num contexto lá de Lucas 16, por exemplo. João Batista já surge na Nova Aliança, praticamente. Porém, ele ainda tem características do profeta do Antigo Testamento. Ele estava vivendo naquela época na lei, você deve se lembrar que ele estava no deserto, você deve se lembrar que ele vestia de peles, não é verdade? Ele comia gafanhoto, mel silvestre, ele pregava uma mensagem que preparava o caminho para Cristo. Ok? Então ele ainda estava na Antiga Aliança, então ele é o último dos profetas de ofício do Novo Testamento. Agora, depois de Jesus, a profecia toma um rumo totalmente diferente. E eu quero apresentar para vocês algumas coisas a respeito disso aqui, nesse momento. Antes de apresentar a profecia no Novo Testamento, eu quero dizer que mesmo no Antigo Testamento existiam falsos profetas. E quando eu falo que existiam falsos profetas no Antigo Testamento, você vai ler, está em Deuteronômio 18, 20, Jeremias 14, 14, são muitos textos que você pode procurar. Eu já deixei alguns textos aqui e é importante que depois você faça dê uma lida nisso. Deuteronômio 13, 1 a 3 também, mas 2 motivos são os verdadeiros pelos quais surgiam os profetas falsos mesmo naquela época. Quais são esses 2 motivos? Primeiro, porque Deus queria testar a fidelidade do povo, então Deus permitia isso. Permitia. Segundo, para julgar o povo, não é verdade? Às vezes Deus queria punir o povo e usava esses falsos profetas, porque quando você dá ouvido aos falsos profetas, o Senhor deixa você andar junto com os falsos profetas. Era mais ou menos assim que surgia naquela ocasião. Ok? Então existiam falsos profetas desde aquela época. Na época de Jesus existiram muitos, inclusive, talvez você já leu a respeito disso, tinha um homem chamado Bar Jesus na época de Jesus. Na época de Jesus surgiram muitos messias. Isso está nos escritos aí, sejam eles canonizados ou livros apócrifos, nós vemos isso aí. Existiam muitas pessoas se dizendo profeta na época de Jesus. Bom, e o ministério profético, é esse que eu acabei de dizer para você, o ministério, o ofício de profeta, e agora ele traduz-se praticamente como o líder da igreja, o pastor, o profeta, aquele que professa a palavra de Deus através das escrituras, esse aí é o ofício profético. E temos o dom da profecia, são 2 coisas distintas que eu quero apresentar aqui com poucas palavras. Vamos fazer a diferenciação nesse slidezinho aqui. Veja bem, no ministério profético não é para todos. O ministério profético, o ofício profeta, não é para todos. A palavra do Senhor diz que ele deu uns para profetas e outros para... Lembra-se disso? Então o Senhor mesmo subdividiu. Isso é ministério profético. Agora, o que é o dom da profecia? A palavra diz em 1 Coríntios 14, 31 que é para todos. Então, todos podem ter o dom da profecia, mas ser um profeta, participar do ministério profético, não são todos. Entenderam? Continuo. Deus usa principalmente a mente da pessoa no ministério profético. Muito se usa da mente. E no dom da profecia, muito se usa os lábios. Muito se usa o ouvido, ou seja, quando você está vinculado a um ministério profético, Deus te chamou para profeta, você tem que usar a mente, porque Deus vai te dar enigmas, vai te dar interpretações, não é isso mesmo? Já se você tem o dom da profecia, você só vai entregar a profecia que Deus falou, você é só um cano.
Você não tem que ser uma bomba d'água para tirar a informação, você só reproduz a informação. Como alguém que está pregando, mas ele está pregando como tradutor. O Anderson hoje foi exatamente isso. Ele foi um aparelho fonador e verbal. Não é verdade? Enquanto alguém está pregando em inglês, você traduz para o português, então você não está colocando as suas ideias. Você está traduzindo apenas aquilo que você ouve. Isso é o dom da profecia. Quando você está no ministério profético, você vai interpretar aquilo que Deus está te dando, por isso você tem que usar a mente. Outra coisa, no ministério profético, o dom ministerial tem âmbito geral e inerente. Você fala para todos. Um pastor que prega na igreja uma palavra profética, ele prega para todos. Agora, o dom da profecia tem âmbito local e congregacional. Ou é para uma pessoa ou é para a congregação, igreja, mas não é para a nação inteira. O que a gente tem visto muito nos últimos dias também são profetas se levantando e falando para as nações, tal. Irmãos, não é mais assim, a coisa não funciona mais assim. Edificação da igreja do Senhor, lembre-se disso. Continuo. Vamos lá, dom da profecia no Novo Testamento. Dom da profecia no Novo Testamento. Vamos lá. Aqui nós vemos que a profecia mudou, e mudou bastante. Quando a gente vai ler em 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ver, principalmente dos versos 19 a 21, nós vamos ler o seguinte: não extingais o Espírito, não desprezais as profecias, mas ponde tudo à prova e retém o que é bom. O que significa isso? Se hoje nós temos um contexto de igreja, e antigamente nós tínhamos um profeta para uma nação, agora às vezes nós temos 10 profetas para 60 pessoas numa igreja. Então você vai perceber que a possibilidade de erro aumenta, mas também a possibilidade de Deus falar conosco também aumenta. Mas, muito importante, observa que nós não podemos extinguir o Espírito, mas temos que reter o que é bom e precisamos colocar à prova. Isso é muito importante. O que significa isso? Num contexto onde você tem 10 profetas em 60 pessoas, vou colocar 6 profetas porque aí fica 10%. 10% do povo é profeta, então você precisará colocar mais coisas à prova do que uma pessoa que profetiza para uma nação inteira. Talvez você passar a vida inteira sem receber uma palavra de uma pessoa assim, se fosse como no Antigo Testamento. Então as coisas mudaram. Olha que coisa interessante, agora todos podem profetizar, segundo Atos 2,17. Mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor nos ensina em Gálatas 1:8 o seguinte: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema. O que significa isso? Que hoje a principal característica do novo profeta é não falar nada além do que está escrito. Ou seja, você tem um código de ética, você tem um padrão. Se você tentar entregar uma profecia que está fora da palavra, anátema é amaldiçoado. Você pode ser amaldiçoado nesse momento. Por quê? Porque esse evangelho não condiz com o evangelho que Cristo pregou. Alguém pode dizer, que a gente escuta isso direto. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. É verdade, em partes. Veja bem, a palavra do Senhor diz que Deus vela pela sua palavra. É como se Ele pegasse a Bíblia, colocasse sobre a sua cabeça e dissesse: eu vou cumprir tudo que está aqui dentro, porque essa é a minha palavra, eu dei a minha palavra, eu empenhei a minha palavra. E quando nós falamos da profecia, nós falamos a mesma coisa. Nós falamos porque o apóstolo Paulo deixa claro que alguém que trouxer um novo evangelho, que seja diferente daquele que já foi pregado por Cristo, que seja amaldiçoado. Porque o que tinha que ser dito, já foi dito, agora nós temos que obedecer. Existem pessoas que querem criar um novo evangelho, não há necessidade disso. O profeta, ele entra quando o evangelho está sendo distorcido, para nos levar à origem de novo. O dom da profecia é quando nós estamos nos perdendo, por exemplo, e não para criar algo novo. Não tem nada mais a ser criado, tudo foi criado. Não tem nada novo a ser profetizado, porque já foi profetizado. Nós temos apenas que seguir aquilo, as instruções do nosso Mestre Jesus. Amém? Ok, eu creio que você está entendendo, está muito bem explicado aqui nos slides. Bom, o dom da profecia na igreja primitiva. A saber, igreja primitiva, a primeira igreja que foi fundada em Cristo, e não em Pedro, em Cristo, que ele é a pedra angular, ok? E quem começa a pastorear é o apóstolo Pedro, mas essa primeira igreja que surgiu logo depois da ascensão de Cristo, nós vemos que coisa interessante, ó. Pode-se observar a manifestação dos dons,
no Concílio de Jerusalém, o dom da profecia, entre os discípulos de João em Éfeso, nas filas de Filipe, filhas de Filipe, o evangelista, na profecia dos discípulos de Paulo e na profecia de Ágabo. Todos esses textos falam a respeito de profecias no Novo Testamento. Ou seja, o dom de profetizar, a profecia continua ativa, mas ela agora tem características e procedimentos diferentes. A impressão que nos dá é que ela foi reparametrizada. O parâmetro da profecia hoje é diferente. Então, o que significa isso? Olha só, o dom da profecia no Novo Testamento. Vamos pegar aqui de uma forma bem simples. Retrata a profecia como sendo divinamente inspirada. Ela continua sendo inspirada. Os evangelhos sinóticos, juntamente com o livro de Atos, associam os profetas a atividades milagrosas. Eles descrevem, de fato, ele chega ao ponto de afirmar que ao profetizar os profetas estavam falando as próprias palavras do Espírito Santo. Mas veja bem como é que são as coisas. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 14:3, quem profetiza fala aos homens. É importante que todo o livro do Apocalipse fale e se apresenta como uma profecia. É profecia? É profecia. É um predizer, vai acontecer, é uma revelação. Vai chegar ainda, mas todo o Apocalipse está embasado em alguma coisa, ele está parametrizado, observe isso. Ou seja, se alguém profetizar para você alguma coisa que está fora do processo evangelho de Cristo, ela está totalmente fora da palavra de Deus. Essa pessoa não pode ter o dom da profecia. Talvez ela tenha a habilidade de enganação, mas dom de profecia não. Se alguém profetiza alguma coisa que está fora das diretrizes de Deus, está fora da profecia da mesma forma. A palavra do Senhor nos ensina, então, quero lembrar você, que nós temos que julgar as profecias. Julgar as profecias e reter o que é bom. O que significa isso? Antigamente, o homem pegava a palavra cristalina de Deus e a entregava, como o cano que eu acabei de falar. Mas hoje os homens querem trabalhar nessa palavra. Deus falou isso, eu quero te entregar isso e mais isso. Então o que você vai fazer? Se alguém entregou para você uma profecia de 1 minuto, você vai reter os 30 segundos que Deus está falando ao seu coração, porque Deus confirma em você, você pode ter certeza disso. Eu sei que não pode apontar, né? Não é bom apontar ao telespectador, mas infelizmente, me perdoem. Então, veja bem, nós podemos reter, nós não devemos julgar os profetas, os homens que Deus tem usado, mas nós podemos parar e analisar o conteúdo das suas falas. As palavras proféticas, será que é de Deus mesmo que estão sendo dito, o que está sendo dito para nós? Então fica aqui para você esse ensino a respeito do dom da profecia. Eu espero que Deus te use de maneira poderosa, busque esse dom, porque nós estamos atrás dos dons. Nós estamos já só faltando 2 semanas para terminarmos esses estudos. Durante 10 semanas nós ficamos em jejum buscando os dons do Espírito de Deus e agora eu quero orar por você. Amém? Senhor, eu oro pela vida dessa pessoa que está nos assistindo agora, porque eu creio que o Senhor quer que essa pessoa receba os seus dons. Os dons são para todos. Portanto, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoá-la. De maneira, Senhor, que essa pessoa possa sair daqui, meu Deus, muito feliz e, sabe, Deus, cheia da presença do Senhor. De maneira que elas também queiram receber de Ti o dom do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, distribua os dons do Senhor. E alcance essa pessoa que está nos assistindo agora, para que ela também possa, Deus, desenvolver um ministério. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Nós estamos deixando aqui o nosso contato, caso você precise de uma palavra, uma orientação, queira conversar, queira marcar uma pregação também, nós estaremos à disposição. Deus te abençoe e até a próxima semana. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Enquanto levantamos nossas mãos, eu tenho uma palavra, não vou me calar, eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua
Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Você pode declarar comigo e profetizar a bênção do Senhor? Profetizo a bênção do Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou.